Existe uma sensação que destrói silenciosamente a vida de milhões de pessoas. Uma voz invisível que sussurra todos os dias: você ainda não é bom o bastante. Não importa o quanto você conquiste, não importa quantos elogios receba, não importa o quanto trabalhe, a sensação continua lá. Mas e se eu te dissesse que esse sentimento pode não ter nada a ver com a realidade? E que existe uma razão psicológica profunda para você nunca se sentir o suficiente? Fique até o final, porque nesse vídeo eu respondo essas questões. Talvez você conheça essa sensação. Você alcança um objetivo, por alguns minutos sente orgulho, mas logo surge outro pensamento: eu poderia ter feito melhor, outras pessoas fazem mais, ainda não cheguei lá. E então você volta a correr como se estivesse perseguindo uma linha de chegada que nunca chega. O mais curioso é que isso não acontece apenas com pessoas fracassadas. Acontece com atletas campeões, empresários bilionários, artistas mundialmente famosos e pessoas aparentemente bem-sucedidas. Mas o mais assustador é que muitas delas passam a vida inteira tentando preencher um vazio que nunca desaparece. E a psicologia descobriu o porquê. Imagina um corredor em uma esteira. Ele corre mais rápido, corre ainda mais rápido, mas nunca sai do lugar. Agora imagina que essa esteira é a sua vida. Existe um conceito da psicologia chamado de adaptação hedônica. Pesquisadores descobriram algo fascinante. Quando conquistamos algo importante, nosso cérebro rapidamente se acostuma à nova realidade. A promoção que parecia incrível, carro novo, diploma, o relacionamento. Depois de algum tempo, tudo isso passa a parecer normal. E então surge um novo desejo, uma nova meta, uma nova comparação. Mas isso não é a parte mais surpreendente, porque existe uma razão ainda mais profunda para você nunca se sentir suficiente, e ela geralmente começa muito cedo. Às vezes na infância, às vezes sem que você perceba, porque muitas pessoas passaram a vida tentando provar algo, sem nem saber exatamente para quem. Quando uma criança cresce ouvindo frases como "você pode fazer melhor", "olha como seu irmão conseguiu", "olha como seu amigo é melhor que você", ela pode começar a acreditar que seu valor depende de desempenho, não de quem ela é, mas do que ela entrega. E o que acontece depois chocou muitos pesquisadores. Essas crianças cresceram, construíram carreiras brilhantes, ganharam reconhecimento, alcançaram sucesso, mas continuaram se sentindo insuficientes. Porque o problema nunca foi falta de conquistas. O problema era a crença que precisava conquistar algo para merecer valor. E existe um experimento que mostra como essa armadilha funciona dentro da mente humana. Na década de 1970, psicólogos começaram a estudar algo curioso. Muitas pessoas extremamente competentes acreditavam ser fraudes, como se estivessem enganando todo mundo, como se o sucesso fosse um acidente. Esse fenômeno ficou conhecido como síndrome do impostor. Essa síndrome do impostor aparece justamente em pessoas competentes, pessoas que possuem evidências claras de capacidade. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. O problema não é a falta de competência, é o padrão impossível que elas criaram para si mesmas. E quanto mais alto esse padrão sobe, mais distante parece a sensação de ser suficiente. Agora pense nisso. Quantas vezes você comparou os bastidores da sua vida com os momentos mais brilhantes da vida de outra pessoa? Nas redes sociais isso acontece todos os dias. Você vê conquistas, resultados, viagens, relacionamentos, corpos perfeitos, mas não vê as inseguranças, os fracassos, as dúvidas, os medos. E isso cria uma ilusão perigosa. Você começa a acreditar que todo mundo está bem, menos você. Mas existe uma descoberta ainda mais perturbadora, e ela muda completamente a forma como enxergamos a autoestima. Porque talvez você esteja tentando resolver o problema errado. Muitas pessoas acreditam que vão finalmente se sentir suficiente quando alcançarem mais. Mais dinheiro, mais beleza, mais sucesso, mais relacionamento, mas décadas de pesquisa mostram algo diferente. O sentimento de valor raramente vem das conquistas, ele vem da forma como interpretamos quem somos. E isso muda tudo. Agora imagine que você encontrou uma máquina do tempo, você volta ao passado e encontra a versão de você com 10 anos de idade. Você olharia para essa criança e diria: você não vale nada até conquistar mais? Provavelmente não. Você seria muito mais gentil, muito mais compreensivo, muito mais humano.
Então por que você fala consigo mesmo de uma forma que jamais falaria com alguém que ama? E aqui está a grande revelação. Talvez você nunca se sinta bom o suficiente porque estamos usando uma régua impossível. Uma régua que muda toda vez que você se aproxima da meta. Uma corrida que não pode ser vencida porque ela foi criada para continuar e não para terminar. A verdadeira liberdade começa quando você percebe que seu valor não precisa ser conquistado, ele já existe. Isso não significa parar de crescer, não significa abandonar os objetivos, não significa desistir da evolução. Significa parar de transformar a sua autoestima em uma recompensa futura. Porque se você só se permite sentir valor depois da próxima conquista, você passará a vida inteira adiando a sua própria felicidade. O crescimento saudável nasce da aceitação, não da rejeição de si mesmo. Você pode melhorar sem precisar odiar primeiro. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual foi a última vez que você sentiu que não era bom o bastante? Escreva nos comentários. Talvez você descubra que muito mais pessoas sentem exatamente a mesma coisa. E se você gosta de conteúdo sobre psicologia, autoestima, desenvolvimento pessoal e comportamento humano, se inscreva no canal Vivo para Pensar, porque entender a sua mente pode ser o primeiro passo para finalmente fazer as pazes consigo mesmo.